Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos de arte. Nós faremos a correção, tá bom? Lá da página 27 e daremos continuidade à nossa aula. Lembra que o nosso capítulo está tratando sobre a história do Bumba Meu Boi? É boi! Pois é, nós estamos, tá, no mês de junho e julho, onde a gente comemora, tá bom, as festas juninas, tá? Também se estende um pouquinho ainda pro mês de julho, tá? E o nosso capítulo tem tudo a ver com isso, tá? E hoje, lá nas páginas 28 e 29, nós iremos ver um pouquinho da cultura e as variações da festa do Bumba Meu Boi. E a gente vai ver que ele não existe só aqui na nossa região, ele também tem em outras regiões, esse tipo de comemoração, esse tipo de dança, tá? De manifestação cultural. E será que é com o mesmo nome? Será que recebe outro nome em outra região? Vamos lá? Vamos ver? Então vamos lá, para livro de arte, a partir da página 27, tá bom? E então, meus amores, agora que a gente já, conheceu a festa do Bumba Meu Boi, nós iremos fazer a correção, tá bom? A história do Bumba Meu Boi. Nós iremos fazer a correção na página 27 das duas questões que foram propostas na aula passada, tá bom? Então, primeiro, a primeira pergunta é: quais são as personagens da história? A história do Bumba Meu Boi, tá bom? Do pai Francisco, da Catirina. Ops, já estou dando a resposta, né? Acertou quem disse que os personagens da história são o fazendeiro, o pai Chico, a sua esposa, que é a Catirina ou Catarina, né? O boi, os vaqueiros, os indígenas e também um pajé. Então acertou quem disse que são esses personagens, tá bom? Na segunda questão, como é construído o boi para a festa de Bumba Meu Boi? Como é construído? De que material? Então acertou. A gente viu lá, né, na aula passada que o boi ele é feito de uma estrutura de madeira, tá bom? E ele é também coberto, tá bom? Com uma estrutura com couro, tá bom? E com uma coberta, né? Uma saia também ao redor, para esconder a pessoa que está dentro da madeira, que justamente é quem vai dar vida ao boi, né? Em forma de boi, em forma de touro, que é feito de madeira. Sobre ele colocado um tecido. Aí pode ser couro, pode ser um tecido pintado, bordado, colorido. E aí usa-se a criatividade, né, para enfeitar o boi, né? Para enfeitar a indumentária do boi, a veste do boi, tá? Por cima da madeira, que tem o formato do boi, né, o formato do touro, e é colocado esse tecido ou um couro, tá bom? Aí ele é decorado, pintado, bordado, tá? Então é assim, é disso que é feito, tá? O boi para as festas do Bumba Meu Boi. Não é usado boi de verdade, tá bom? O boi ele é construído, ele é artesanal, ele é construído pelos brincantes, tá? De quem vai dançar. Na terceira questão, pede para você, em uma folha avulsa, desenhar a parte da história que você mais gostou. E aí, eu já recebi várias fotos que vocês fizeram do desenho do Bumba Meu Boi, tá bom? E estão desenhos lindos, eu gostei muito, tá, gente? E aqui, na página 28, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, tá? A cultura popular e as variações da festa do boi. O que é cultura popular, tia? Cultura popular é um conjunto, ou seja, é tudo junto. É o quê? São festas, são os costumes que as pessoas têm numa determinada região, são as tradições, são as histórias criadas pelo povo. Então, tudo isso junto é que forma a cultura popular,
tá bom? Como, por exemplo, as festas juninas que nós temos aqui, tá bom? Os costumes, por exemplo, de festejar, tá? Nesse mês de junho, os santos, Santo Antônio, São Pedro e São João, tá? Essa tradição que a gente tem de se reunir nesse mês, nesses 2 meses, tá? Junho, julho, às vezes se estende para julho também, tá? As histórias que são contadas, como as lendas, os mitos, tá bom? Histórias criadas pelo povo, por exemplo, a lenda da Ana Jansen, por exemplo, que dizem que a carruagem dela vira carruagem de fogo e anda pelas ruas, tá bom? Do centro histórico, pelas ruas de São Luís. Isso é uma história contada pelo povo, tá? Faz parte da nossa cultura popular. Então, é a cultura popular, é a cultura do povo, é aquilo que o povo pratica, as festas, os costumes, as danças, as tradições, tudo que o povo pratica. Isso é cultura popular, tá bom? Ela tem relação com o local em que as pessoas vivem, como eu já disse, né? O local onde nós estamos, aqui, a nossa cidade, o nosso estado, quais são os nossos costumes. Nós temos costumes próprios, tá? De comer farinha, por exemplo, de comer camarão, né? Frutos do mar, a juçara, que pra gente não é açaí, é juçara, tá bom? Com farinha, com peixe seco, ou seja, esses são costumes que faz parte aqui da nossa região, tá? E faz parte da nossa cultura popular, a cultura do povo, que o povo pratica, tá bom? Desde a antiguidade até os dias de hoje. No Brasil, a festa do boi, ela recebe nomes diferentes, você sabia? Por exemplo, aqui no Maranhão é Bumba Meu Boi. Já no Rio Grande do Norte, em Alagoas, é Boi Bumbá. Lá no Pará e no Amazonas é chamado de Boi Calemba. Boi Bumbá no Pará e no Amazonas. Boi Calemba em Pernambuco, tá? Boi de Janeiro. Sabia que o Bumba Meu Boi é chamado Boi de Janeiro na Bahia? Bumba dos Reis no Espírito Santo, tá? O Bumba Meu Boi é chamado de Bumba dos Reis no Espírito Santo. O Bumba Meu Boi é chamado de Bumba de Mão lá em Santa Catarina. Se você chegar e disser assim, lá em Santa Catarina, agora nas festas de junho, nós temos lá uma cultura que é o Bumba Meu Boi lá no Maranhão. Ele vai dizer, Bumba Meu Boi? Não. Aqui pra gente é chamado de Boi de Mamão. Tá? Em Santa Catarina é chamado assim. Ou seja, não importa como ele seja chamado, tá bom? O enredo é praticamente o mesmo. Tem um boi sendo representado, um boi artesanal, pessoas brincando e dançando ao redor, vestidas, tá bom? De maneira alegre, uma indumentária, uma vestimenta, tá? O tipo de roupas que eles vestem são alegres, bem planejadas, bem bordadas, bem brilhosas, tá? Então, não importa onde o Bumba Meu Boi ou como ele se chame, de acordo com a região, mas ele tem praticamente o mesmo enredo, a mesma formação, tá bom? Praticamente o mesmo jeito, muda-se poucas coisas, tá? Esse festejo do Bumba Meu Boi, ele surgiu no Brasil há mais de 400 anos, tá? E a história apresenta algumas personagens típicas da sociedade da época. Os europeus, os donos das terras, como os portugueses e os espanhóis, os negros escravizados e os indígenas, tá bom? Então, o Bumba Meu Boi, ele tem vários personagens, tá bom? Típicos desse tempo, tá? De 400 anos atrás, tá? Então, esses personagens, como portugueses e espanhóis, e também índios, tá bom? Os negros escravizados, todos fazem parte, são personagens desse festejo, tá? Do Bumba Meu Boi.
Aí a gente tá olhando aqui, ó, por exemplo, esta imagem, né? Uma imagem de um boi, tá? Tem uma pessoa, tá? Tem uma pessoa com tipo regendo o boi, brincando com o boi, tá? Então essa imagem é o Bumba Meu Boi em 1962. E essa é uma obra de Aldemir Martins, é uma pintura, tá? É uma tinta sobre uma tela, né? Imprensa sobre uma tela. Então, essa imagem aqui representa um pouquinho do Bumba Meu Boi de 1962, tá? E aí, gente, mais aqui embaixo, nós temos um desafio para vocês. O livro traz um desafio, o nosso livro, para você descobrir o boi pelo Brasil, tá bom? Então, para quem não sabe como é a festa do Bumba Meu Boi nas outras regiões ou em outras regiões, tá? Você vai fazer uma breve pesquisa. A festa do boi possui variações dependendo do estado onde ela acontece. A gente já falou sobre isso lá em cima, né? E que tal identificar as diferenças que existem entre elas? Escolha 2 festas do boi na lista a seguir. Ou seja, você vai escolher 2 festas do boi, tá? Em dois locais diferentes. Nós temos aqui o Bumba Meu Boi, que é no Maranhão, no Rio Grande do Norte, no Alagoas. Ele é chamado assim de Bumba Meu Boi. O Boi Bumbá, que é no Pará e no Amazonas, ele é chamado assim lá. O Boi Calemba, que é chamado assim em Pernambuco. O Boi de Janeiro é chamado assim na Bahia. O Bumba de Reis, no Espírito Santo. E o Boi de Mamão, em Santa Catarina. Então, você vai escolher 2 desses, de preferência uns que vocês não conhecem, não sabem como é, tá? De preferência um desconhecido mesmo. E aí, você vai seguir as orientações que está no livro. Quais são? Primeiro, pesquisar na internet vídeos que mostrem um pouco das 2 festas que você escolheu. Depois, como são os figurinos, os movimentos da dança, as músicas tocadas e a encenação da festa? Como é que é? Você vai escrever como é. Das 2 festas que você escolheu, tá bom? Terceiro, você vai responder se é possível perceber diferenças entre as festas. Dos 2 que você escolheu, você percebeu diferenças? Quais são? Tá? E aí, como nós no quarto ponto pede para nós compartilharmos em sala de aula, nós não poderemos estar em sala de aula, mas nós estaremos por aqui online, tá? E você vai fazer o quê? Você vai compartilhar, tá bom? Quais são o que você achou dessas 2 festas do Bumba Meu Boi, tá bom? Você vai tirar foto da sua atividade, da sua pesquisa e vai postar pra gente ver, tá bom? Sendo que na sua foto a gente consiga identificar o que é os 2 tipos de festa do Bumba Meu Boi que você escolheu, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula e a nossa atividade de hoje. Você tem esse desafio, que é uma pesquisa para você continuar conhecendo e conheça o boi, a festa do boi em outros lugares, tá bom? Em outras regiões, tá? Então, gente, um beijo para vocês, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!